Bem-vindos ao nosso canal. Para nós é sempre uma alegria estarmos aqui através desse canal compartilhando daquilo que Deus então nos tem dado, por sua infinita graça, por sua misericórdia, pelo seu amor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de eu querer fazer algo para Deus para merecer a sua graça, o seu favor, o seu amor. Então eu quero de pronto já afirmar aqui o que a palavra de Deus nos ensina. Aquele que faz por merecer, ele então trabalhou, então ele é merecedor. Então ele só está recebendo a sua paga pelo que fez. Agora, aquele que recebe, preste atenção nisso, sem ter feito nada, confiado naquilo que alguém fez por ele, isto sim é graça, favor e merecido. Então eu estava aqui pensando e estudando, meditando na palavra de Deus, e esse texto aqui mexeu muito comigo. Preste atenção numa coisa, é algo muito, muito poderoso, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, não esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like. Estou muito feliz porque você está aqui e você é bem-vindo sempre, tá bom? Vamos ampliar, aumentar esta comunidade aí em nome de Jesus. Observe, capítulo 5 de Gálatas, não é? Gálatas, no capítulo 5, versículo então de número 4. Se você estiver com a sua Bíblia, eu sugiro que você a abra e leia, confira, não é? Isso é muito importante. Preste atenção, olha o que o texto diz. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Eu vou repetir. Vocês que querem que Deus os aceitem, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Quem são essas pessoas que estão separados de Cristo, desligados de Cristo e não têm a graça de Deus, o favor de Deus? Quem são essas pessoas? Todos aqueles que querem ser aceitos por Deus, porque obedecem à lei. Todos aqueles que querem ser aceitos porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça, o favor de Deus. Você já pensou? Observe, quando nós olhamos para este versículo, para esse texto aqui, nós vemos o seguinte: todos aqueles, assim como os galdenses, os galdeses, os gálatas. Gálatas é uma região, não é? Era uma região onde Paulo plantou igrejas. Então, na região da Galácia, tá certo? Muitos pensam que Galácia era uma cidade, mas não, era uma região onde o apóstolo Paulo plantou igrejas em sua primeira viagem missionária. E aí, os gálatas, então, eles estavam abandonando, entendeu? Abandonando a graça e voltando para a religião. Então, alguns estavam voltando para a circuncisão, outros, na verdade, estavam
crendo que era necessário obedecer à lei de Moisés, ou seja, eu faço, sou aceito. Não faço, não sou aceito. Eu pratico, eu sou bem-vindo. Eu não pratico, não sou bem-vindo. Então estavam naquela questão, não é, da lei. Olho por olho, dente por dente. Não é? Se eu mato, eu morro. Mas não é esse o evangelho. Não é essa a mensagem do evangelho. Aliás, para você ser aceito, você precisa reconhecer, declarar que você é indigno, que você não merece, que você está fazendo parte dessa comunidade cristã, por assim dizer, porque pelo que Cristo fez e não pelo que você faz ou deixa de fazer. Esta é a mensagem do Evangelho. Então é isso que nós cremos. Eu sou aceito por Deus pelo que Cristo fez por mim. E ponto. Tá ok? Então observe, isso aqui é muito sério. Não é quando eu, então, não creio naquilo que Cristo fez, ou seja, eu estou desligando Cristo, eu não tenho a graça de Deus, eu quero ser justificado e me justificar, não é pelo que faço ou deixo de fazer, ou seja, eu sou bom, eu sou aceito, não é eu cumpri com a lei, eu sou aceito, entende? Inutilizando aquilo que Cristo fez. Quero voltar às práticas da religião, ou seja, como nesse contexto, não é? Eu preciso circuncidar para ser aceito na comunidade judaica. E aí sim eu preciso me tornar judeu para ser um cristão. Negativo, tá? E também quero ser aperfeiçoado como? Pela força do meu braço. E aqui, observe uma coisa. Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia ou acompanhar aí, eu quero ler. Olha o que está escrito aqui. Paulo escrevendo, falando, não é? Aos cristãos na Galácia, que serve para mim e para você nos dias de hoje. Olha só, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora quer ir até o fim pelas suas próprias forças. Então abandone isso. Abandone essa prática de querer fazer a obra de Deus na força do braço. Você sabia que eu já fiz muito isso? Meu Deus, até o dia em que comecei a entender que não é pelo que eu faço, deixo de fazer, mas sim pelo que Cristo fez. Aí sim. Então é no poder do Espírito. E quanto mais eu tenho essa revelação e vivo a vida no Espírito, então as coisas vão sendo de maneira poderosa esclarecida para mim e eu vou me tomando posse, me apoderando daquilo que na verdade Cristo então fez. Ok? Observe, é algo muito interessante. Eu gostaria de ler para você e já vamos orar. Eu quero orar por você, com você, e não quero ultrapassar, na verdade, o tempo aqui, ficar assim, chovendo no molhado e sendo cansativo, porque não é por muito falar que seremos ouvidos, mas se você tiver alguma dúvida, eu gostaria de estar colocando-me à disposição. Aliás, eu tenho dito isso. Você pode mandar um direct, fazer um comentário, mandar um WhatsApp e a gente vai conversando aí, ok? Aqui nós só estamos lançando, não é luz, não é isso? Aquilo que de repente você nem nunca viu, nem sabia que estava escrito na Bíblia. Mas eu quero ler aqui Romanos, tá? Eu preciso ler Romanos com você para que você possa... Romanos fica antes, obviamente, de Coríntios, tá? Romanos, observe aqui que coisa tremenda. Quando eu iniciei
dizendo aqui que aquele que trabalha, ele recebe o seu salário. É isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo. Mas aquele que recebe sem ter trabalhado, então ele recebe por graça. Ele recebe porque ele confia naquilo que alguém fez por ele. É assim que é. Então observe, capítulo 4 de Romanos, versículo 4 a seguir. Escute isto. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos e veja que coisa poderosa e preciosa. Observe, versículo 4 do capítulo 4 de Romanos. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, versículo 5, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi, e isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse, preste atenção nisso, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? Para os que são da lei? Para os que são judeus? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Ou seja, eu e você que não somos circuncidados, não somos judeus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Você entendeu? Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as escrituras sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus o aceitou, Abraão, porque ele tinha fé. Olha, o segredo é a fé em quem pagou por você e por mim. Aleluia! Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido, então, circuncidado. Ok? Eu estou falando que isso é para você, é para mim. Por quê? Continuando o texto, Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Ok ou não? Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem, então, valor. Beleza? Você entendeu? Meu querido, então observe uma coisa. Quando vi... Ok? Não quero ler esse texto. Eu quero afirmar aqui, voltar
a esse texto aqui, ok. Vocês, Gálatas 5, e aí nós fechamos, tá? Gálatas 5, versículo 4. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo, ok? E não têm a graça de Deus. Eu li o texto, falei um pouquinho sobre o contexto, fechei com o texto que nós iniciamos. Receba de graça a graça de Deus. Cristo fez com que esse acesso a Deus Pai, não é, fosse possível por meio da sua carne. Deus abençoe a sua vida, que você tenha revelação no pleno conhecimento, que você tenha revelação no Espírito, em o nome de Jesus. Qualquer coisa, estamos aí à disposição para a glória de Deus. Forte abraço, comente, compartilhe, curta, não esqueça de enviar a outras pessoas. A pessoa que trabalha, ela merece o seu salário, mas a graça é você receber porque alguém pagou a conta por você. Forte abraço, Deus te abençoe.